Graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos à palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Eu vou ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 3, ok? Evangelho de João, capítulo 21, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. E sendo já manhã, Jesus se apressou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra vem ao encontro das nossas necessidades, supre, alimenta o nosso espírito, acalma as tempestades, e nós pedimos agora, Papai, fala conosco, fala através do ministro, fala através da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, alcançar corações sábios, mentes prudentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, Jesus, ele tinha acabado de morrer na cruz. E aquilo, para os discípulos dele, foi um choque horroroso, foi um choque terrível. Imagine que aqueles homens andaram com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Eles viram Jesus curar cegos, curar leprosos, ressuscitar mortos. A filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Eles viram milagres, maravilhas, pães sendo multiplicados. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Pedro, Tiago e João viram Jesus se transfigurar diante deles. Foi algo incrível, foram experiências que marcou a vida deles para sempre. E eles tinham a certeza de que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, mas quando Jesus morre na cruz, era algo que eles não esperavam. Embora Jesus tenha dado várias dicas, o Filho do Homem veio para morrer, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Minha hora é chegada, eu vou ser levado diante das autoridades, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus deu várias dicas que ele veio para morrer, que ele morreria, mas mesmo assim, foi um golpe muito forte, foi um choque muito grande para os discípulos. E Jesus, antes, de Jesus morrer na cruz, ele está no jardim do Getsemane, ele está orando a Deus, vem aqueles soldados romanos, levam ele preso, esbofeteiam ele, batem nele, cospem nele, e caçoam dele: você não é o Filho de Deus? Salva a si mesmo agora. E os discípulos fugiram de medo, né? Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, você conhece muito bem toda essa história. E Jesus, nesse episódio, ele já tinha aparecido 2 vezes para os discípulos depois de ressurreto. 2 vezes. Uma vez ele apareceu no meio deles, numa reunião que Tomé, um dos discípulos, não estava presente. No domingo seguinte ele apareceu e Tomé estava ali. Tomé
Ele falou, encosta aqui nas minhas feridas, coloca a mão aqui do meu lado, Tomé. Porque você viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Teve esse episódio lindíssimo. Jesus já estava ressurreto. Mas mesmo ressurreto, aqui no segundo relato de João, no capítulo 21, no versículo 3, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Sabe o que isso significa? Pedro está dizendo para os seus companheiros, vou voltar à minha vida antiga, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, o que eu sei fazer. Talvez você esteja passando um momento assim na sua vida. Talvez você já tenha tido experiências tremendas com Deus. Jesus já respondeu muitas das suas orações. Você foi usado no púlpito para pregar a palavra de Deus e outras pessoas aceitaram a Jesus através da sua vida. Você já cantou no louvor, você já tocou, você já orou por amigos na empresa ou pela sua chefe, pelo seu chefe. Você já compartilhou o evangelho com pessoas, pessoas foram tocadas pela sua vida. Mas você está vivendo um momento que você está dizendo, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu vou voltar a ser uma pessoa normal. Esse negócio do evangelho, ministério, igreja, não é para mim. E o mais interessante é que o versículo 3, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Então Pedro, que já era um líder daquele grupo, né? Líder por natureza, por ser o mais expressivo, o mais comunicador, o mais eloquente, o mais que falava o que pensava, expressava os seus pensamentos. Ah, quer saber, Pedro? Eu vou com você também. Ah, eu também. Vamos todos pescar. Vamos todos voltar à vida que nós tínhamos antes. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas o que isso tem a ver com a minha vida agora? Né? Eu pensava que o evangelho fosse diferente. Eu pensava que aquelas experiências que eu vivi iam trazer uma vida para mim diferente da vida que eu estou tendo hoje, diferente da experiência que eu estou tendo hoje. As expectativas que eu coloquei sobre Jesus, todos os sonhos que eu coloquei, quando eu vi os milagres, as maravilhas, o pão multiplicado, eu sonhei com um reino, eu sonhei com coisas diferentes. Mas parece que nada mudou. Ele morreu na cruz, sim, ele ressuscitou, tudo bem, mas eu vou voltar à minha vida normal. E talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Você simplesmente está vivendo uma vida banal, uma vida corriqueira, uma vida como outra qualquer. Você já não ora mais como orava antes, você já não lê mais a palavra como um dia já leu, não se interessa mais pelas coisas espirituais como um dia já se interessou, não se interessa em ajudar as pessoas, em propagar o evangelho como um dia você já fez. Por quê? Porque as suas expectativas não foram correspondidas? Porque você achava que viria um reino ou que de repente Jesus ia voltar e ele não voltou, ou você esperava que coisas iriam acontecer e elas não aconteceram, e por isso você desistiu da sua fé. Você desistiu de caminhar com Jesus. Você desistiu de crer nas promessas que ele te deu. Você desistiu. Você está como Pedro e está como esses discípulos dizendo, vamos voltar a pescar, vamos voltar a ser o que éramos antes. No versículo 4 diz assim, e sendo já manhã, ou seja, eles passaram a noite inteira pescando, mas eles não tiveram sucesso, porque diz aqui, olha a ênfase, sendo já manhã,
Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Querido, querida, talvez você esteja passando por uma noite longa na sua vida espiritual. Trevas. E você tenta, você se esforça, mas o seu esforço parece que é em vão. Você trabalha, mas você não vê o resultado do seu trabalho. Você estuda, mas você não vê o resultado do seu estudo. Você se esforça, você se esmera, você quer mudar, você quer ser uma pessoa diferente, mas você não obtém resultado algum. Há um texto, Salmo capítulo 30, que diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E de manhã Jesus aparece para eles, mas eles não conheceram que era Jesus. Eu creio que Jesus está falando com você agora. Talvez você esteja até com raiva do mensageiro, porque você pode estar pensando, ele está dando indireta para mim, ele não tem coragem de falar o meu nome, eu queria que ele falasse isso na minha cara. Por que ele está usando de indiretas? Talvez seja Jesus falando com você e você não está reconhecendo. Você não está aceitando o que o Espírito Santo está fazendo, está dizendo. Assim como os discípulos, eles não reconheceram a voz do próprio Senhor Jesus que caminhou com eles 3 anos e meio. E não só esse mensageiro, mas outros, pessoas que se aproximam, que são instrumentos de Deus e que vêm para trazer uma palavra, para te sacudir, para dizer acorda, para dizer Jesus ressuscitou, ele está vivo, as mesmas obras que ele fez antes, ele continua fazendo hoje. E você talvez não esteja reconhecendo o Senhor Jesus. Versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Trabalhamos a noite inteira, nos esforçamos a noite inteira, suamos, jogamos a rede, puxamos de volta, jogamos, puxamos, jogamos, tentamos, nos esforçamos, nos esmeramos. Jesus, ele vem e pede, você tem algo para me oferecer? Você tem algo para me dar para que eu possa comer? E eles dizem não, nós não temos nada. Trabalhamos a noite inteira, estamos fracos, não temos nada. Senhor Jesus, nós não temos nada para te oferecer. E talvez é assim que você se sinta. A sua vida espiritual se esvaiu, já não há mais força para orar. Já não há mais força para ligar um YouTube em louvores e cantar. Ler a Bíblia, então, dá sono demais. Não temos nada para te oferecer, Jesus. Versículo 6. E ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Jesus então dá uma palavra para eles. Faça dessa forma. E eles fizeram. Eles obedeceram a voz de Jesus. E o resultado veio. Você já parou para dizer, Senhor, me perdoa, Pai. Eu preciso me aproximar de Ti novamente. O que o Senhor quer que eu faça? Eu devo jogar minha rede novamente? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. O que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso de um resultado na minha vida. Você já tentou fazer isso? Mas é interessante que no versículo 5, Jesus diz assim, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Mas no versículo 9, diz assim, logo que saltaram à terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão.
Jesus perguntou se eles tinham algo de comer e eles disseram que não. Mas quando eles chegaram à praia, Jesus já tinha preparado um peixe, já tinha preparado pão para eles. Embora Jesus tenha perguntado, vocês têm algo para me oferecer? Evidente que Jesus sabia que a resposta era não. Jesus já tinha algo preparado para oferecer para eles. Querido, Jesus tem alimento. Jesus tem peixe, Jesus tem pão para você, Jesus tem brasas, tem aquecimento, Ele quer aquecer a frieza do teu coração. Ele quer aquecer a tal ponto que Ele vai derreter todo esse iceberg de incredulidade, esse iceberg de dúvida, esse iceberg de rancor, de tristeza, de amargura, de depressão, de desconfiança. Esse sentimento de traição, essa expectativa que não foi correspondida, essa frustração, tudo isso, querido, na presença de Jesus vai ser derretido, vai ser desfeito, aleluia, e Ele vai te dar o alimento que você precisa, vai te dar força e a energia que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. No versículo 7, diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o João que escreveu esse livro, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, colocou a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Esse estava nu é evidente que é uma expressão. Ele provavelmente estava de shorts, né, ou de sunga, mas para os padrões daquela época, apenas um shorts ou apenas uma sunga era como se ele estivesse nu. Então ele coloca a sua túnica para cobrir a sua nudez, né? Nudez entre aspas, e ele se joga no mar e ele vai até a praia, e diz o versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque o barco não estava muito longe da praia, levando a rede cheia de peixes. Quando João foi o primeiro que identificou, é o Senhor, ele falou para jogarmos a rede do lado direito, nós jogamos, quase que não conseguimos levantar a rede, só pode ser o Senhor Jesus. Pedro, ao ouvir que era Jesus, colocou a sua túnica, né, como se fosse uma capa, e foi nadando mesmo, se jogou no mar, ele queria estar com Jesus. E a gente conhece o resto da história. Ali chegaram na praia, então eles encontraram brasas, encontraram já um peixinho gostoso, pão quentinho. Jesus se alimenta, conversa com eles, e aí vem aquele episódio, né? Pedro, tu me amas? Jesus, ele cura o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas o ponto que o Espírito Santo está falando comigo e com você é que muitas vezes, diante das dificuldades, diante das frustrações e dos desapontamentos que nós temos na nossa caminhada espiritual, nós abandonamos o ministério. Nós abandonamos a nossa rotina espiritual e nós voltamos a viver a vida que nós vivíamos antes. Querido, esse ano foi um ano muito atípico, um ano muito diferente, mas existe menos de uma semana para esse ano acabar. Esse ano vai se acabar e ele vai ficar para trás. Se você deixou o seu ministério, esse ano pessoas deixaram de ir na igreja, pessoas deixaram de ter comunhão com os seus irmãos, e muitos se fortaleceram,
Muitos passaram a ler mais, muitos passaram a orar mais, muitos passaram a cantar mais, a participar de lives e ouvir vários pregadores diferentes. Eu creio que essa foi a maior bênção que essa pandemia trouxe. Como é que chama? Placas de igreja caíram, porque agora pela internet você pode ouvir pregação da Assembleia de Deus, da Renascer, de todas as igrejas que você quiser. Você pode ouvir pregadores internacionais, você pode ter acesso a estudos bíblicos, você pode ouvir, estudar, conhecer quem você quiser. E muitas pessoas se aproveitaram, tiraram proveito dessa situação para crescer espiritualmente. Mas muitos outros, e é com esses que o Espírito Santo está falando, se diminuíram, oraram menos, buscaram menos e com o tempo se esvaziaram da presença de Deus, se esvaziaram da palavra de Deus, se esvaziaram do louvor e voltaram à vida anterior. Mas hoje, Jesus está te chamando. Hoje, Jesus quer renovar a aliança dele contigo. Jesus quer que você entre em 2021 com uma nova postura. Jesus quer que você faça como Pedro fez. Jesus quer que você, ao reconhecer que é o Senhor Jesus quem está falando com você, você se jogue nas águas e você vá em direção ao Senhor Jesus, porque Jesus tem preparado para você brasa, calor, aquecimento. Ele tem preparado um peixe gostoso, um alimento. Ele tem preparado pão para você, a proteína, oh glória a Deus, e o carboidrato que vão te dar energia, a substância, a força que você precisa para recomeçar a sua caminhada com o Senhor. Querido, querida, volte a louvar a Deus como você fazia antes. Volte a ler a palavra como um dia você já fez. Se interesse, estude, pesquise, investigue, pergunte, aprenda, aprofunde-se, louvado seja o nome do Senhor. Ore, interceda, jejue, busca a presença de Deus, deixa Ele te curar, deixa Ele te tocar, reconheça a voz dEle e vá em direção a Ele. Louve, cante, exalte. Faça cultos domésticos. Reúna os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Reúna as pessoas que vivem com você. E usufrua, desfrute da presença do Senhor. Porque Deus tem um ano novo para você. Deus tem uma nova história. De 2020 a 2021 é como se uma página está sendo virada, uma nova história. Você tem 365 novas páginas para serem escritas. Aleluia! E que sejam páginas cheias de aventura, cheias de alegria, cheias de conquistas, cheias de vitória, cheias de bênção em nome do Senhor Jesus. Que você entre o ano de 2021 arrependido. Que você confesse os seus pecados, querido. Que você busque a presença do Senhor. Que você perdoe quem você precisa perdoar, inclusive o próprio Senhor Jesus. Que você perdoe a si mesmo. Que você perdoe aqueles que te fizeram mal. Fecha essa porta e vai para frente. É para frente que se anda. Perdoe a si mesmo. Faça uma aliança consigo mesmo. Não seja mais o seu pior carrasco, mas seja o seu maior aliado. Louvado seja o nome do Senhor. E entre em 2021
na presença do nosso Deus. Procure um pastor que vá te abençoar, alguém que seja bênção na sua vida, alguém que te leve para frente e para cima, que te motive, que te ensine a palavra, que ore, que caminhe contigo. Procure irmãos em Cristo com os quais você se identifica, que são pessoas iguais a você, que são pessoas que têm defeitos, sim, são pessoas que têm problemas, sim, mas estão buscando, estão se esforçando, estão querendo, estão batalhando juntas, estão no mesmo propósito de servir o nosso Deus. Aleluia! Busque essas pessoas, busque esses amigos, busque essas companhias. E que 2021 seja um grande ano, um ano totalmente diferente do que foi o ano de 2020, em nome do Senhor Jesus. Querido, existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se você quer resultados diferentes, ou melhor, se você quer resultados que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Você está disposto a isso? Eu espero que sim. Jesus está te esperando. Volte. Volte. Volte em nome do Senhor Jesus. Larga essa pesca, larga essa vida, esse pensamento, essa filosofia, essa preguiça, essa moleza, esse jeito de viver que você vivia antes de conhecer o Senhor Jesus. Largue, volte para o caminho do Senhor. Aleluia! Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele está te esperando. E Ele quer te dar um ano novo, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra se amplie em cada coração. Que essa palavra se ramifique e produza os frutos para o qual ela está sendo enviada. Abençoa o meu irmão e a minha irmã em Cristo. Abençoa, Deus, os músicos, os pregadores. Abençoa os evangelistas, as evangelistas, os intercessores e intercessoras. Oh, glória a Deus, os profetas e as profetas, pastores. Louvado seja o nome do Senhor, pastoras. Abençoa cada um que está ouvindo, ó Deus, essa palavra. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos nos aproximar de Ti, ó Deus, com mais amor, com mais graça, com mais afeto, com mais carinho, com mais verdade. Que nós possamos tirar os nossos olhos das nossas frustrações, angústias, misérias, problemas e possamos colocar os nossos olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e possamos caminhar para frente e para cima. Papai, em nome do Senhor Jesus, que o ano de 2021 seja diferente do ano de 2020, que nós possamos apreciar e valorizar a Tua presença nas nossas vidas, através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum, através do louvor, através da comunhão com homens e mulheres que também estão nesse mesmo propósito, que também estão nesse mesmo caminho de fazer a Tua vontade, de ser feliz, de agradar o Senhor, de estar bem com Deus, consigo mesmo e com a vida. Oh, glória a Deus! Quero abençoar o meu irmão, quero abençoar a minha irmã, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um 2021 muito, muito abençoado, em nome de Jesus.